mais centralizada aqui. Cada lâmpada é pior, dá mais flash. Já começou. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Nós iniciamos neste momento pela página da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Facebook, essa live, este momento em que nós compartilhamos a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade através das redes sociais. Louvamos a Deus pela sua participação conosco, você que nos acompanha ao vivo, as lives que nós compartilhamos, e queremos pedir que você que é membro da igreja, você compartilhe o link dessa mensagem para que a palavra de Deus ela possa chegar a mais pessoas próximas a nós, e que sejam edificados e abençoados com a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, transmitir um fraterno abraço e as nossas condolências à família da nossa irmã Bebel, família essa que se encontra enlutada neste momento. Seu irmão havia lutando há algum tempo contra um câncer e hoje ele não resistiu e veio a óbito. Nós rogamos que Deus venha consolar e confortar toda a família, em especial a nossa irmã Bebel. Eu estive conversando com ela hoje à tarde, nós oramos e o Senhor de fato fez a sua vontade. E ao mesmo tempo é um misto em nossos corações, pois no sábado, dia 25, a Igreja Presbiteriana do Brasil de Pontes e Lacerda celebrou 28 anos de organização eclesiástica. Esta igreja ela foi organizada no dia 25 de abril de 1992, portanto 28 anos de organização eclesiástica. A igreja que tem uma história muito bonita, uma igreja que tem uma história de lutas, uma igreja que tem sido abençoada por Deus, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos membros desta igreja, dos nossos amigos. Quero também, neste momento, agradecer a Deus pela vida de cada missionário, cada evangelista, cada obreiro, cada pastor que por aqui passou, que deixou a sua contribuição, que fez parte da história desta igreja. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui colhendo os frutos que estes valorosos servos do Senhor aqui plantaram a semente. Hoje nós estamos colhendo estes frutos. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, e em especial pela vida de cada um dos irmãos, dos membros dessa igreja, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, os adultos, os idosos. Cada um é muito importante para esta igreja, no nosso ministério, na nossa vida, muito importante para o reino de Deus. E também os nossos amigos aqui na cidade de Pontes e Lacerda, na região, nas cidades vizinhas, e aqueles que nos acompanham também, amizades que nós fazemos agora através das redes sociais.
todos aqueles que têm acompanhado diretamente a live da igreja. Nós louvamos a Deus por este privilégio, por esta oportunidade. E queremos dizer também que o Conselho da Igreja estará reunido nesta semana, mediante a assinatura deste novo decreto pelo prefeito municipal, permitindo com algumas ponderações, com algumas recomendações, o retorno às atividades públicas da igreja, às atividades presenciais da igreja. Então nós estaremos preparando essa nossa volta, mas com cautela, com responsabilidade, com zelo, e como igreja nós precisamos dar o exemplo. Então nós estaremos nos preparando para nos adequarmos a essas medidas, visando o cuidado, a prevenção, e assim sermos exemplo para a sociedade, mas de certa forma já retornarmos, Deus assim permitir, as nossas atividades comunitárias. Eu tenho certeza que todos estão esperando este momento, e conosco também não é diferente. E eu quero convidá-los para a nossa meditação, para a nossa reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Abra a sua Bíblia, ou você abra aí também, ligue no seu smartphone, aquilo que você estiver usando neste momento. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 5, texto muito conhecido da palavra de Deus, mas hoje nós estaremos refletindo neste texto que nos traz lições, ensinamentos preciosos e muito importantes em nossas vidas. Nos diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. E rogamos neste momento que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos extrair deste texto que foi lido ensinamentos e lições preciosas e importantes para as nossas vidas. Fale ao coração de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo, recebendo esta mensagem neste momento, ó Pai. O Senhor é poderoso e é o Teu Espírito quem de fato nos alimenta. Fale conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem muitos textos dentro da palavra de Deus que são mal compreendidos e muitas vezes mal aplicados. E um dos textos é justamente este que nós acabamos de ler neste momento. O texto do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Geralmente as pessoas usam este texto para justificar o fato de que nós não devemos, não podemos confiar em ninguém. Usam este texto para justificar o fato de que nós devemos suspeitar de todas as pessoas. Devemos suspeitar dos amigos, dos familiares, dos irmãos, e se estabelece a partir deste pensamento errôneo deste texto, se estabelece um clima de desconfiança, e em virtude desta desconfiança, o amor genuíno e verdadeiro, ele não pode florescer. É certo que nós precisamos ser prudentes, sim. A palavra de Deus nos ensina isso. O próprio Jesus, certa feita, ensinando aos seus discípulos, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus nos diz que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. E a Bíblia nos ensina também, no livro de Provérbios, Provérbios 27, verso 12, nos diz assim: o simples passa adiante e sofre a pena, mas o prudente vê o mal e se esquiva. É claro que a palavra de Deus nos ensina a respeito da prudência. Nós precisamos ser prudentes,
Mas o texto do profeta Jeremias, ele não está ensinando que nós não devemos confiar em ninguém. Ele não é um texto que nos proíbe de confiar nas outras pessoas, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo: maldito o homem que confia no homem, nós não podemos confiar em ninguém. O texto não está dizendo isso, e muito menos que nós devemos desconfiar de todas as pessoas, que devemos desconfiar de todo mundo, porque tem gente que vive assim, desconfiado de todo mundo, não confia em ninguém, e aí usa esse texto da palavra de Deus para dizer: maldito o homem que confia no homem. Mas então, o que a Bíblia está dizendo, pastor? Que lições nós podemos aprender aqui? E eu gostaria de compartilhar com você neste momento duas lições preciosas, duas lições importantes que este texto nos ensina. A primeira delas, a primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto: nós não podemos colocar o homem no lugar de Deus. E parece que nesses dias é justamente isso que nós estamos fazendo. É justamente isso que a maioria das pessoas estão fazendo, colocando o homem no lugar de Deus, colocando o homem como se fosse o Deus, colocando certas pessoas como se fossem resolver todos os problemas da humanidade. O texto nos ensina isso de maneira clara: não podemos colocar o homem no lugar de Deus. Quando nós vamos ao texto lido, no contexto deste texto, Deus estava advertindo o seu povo, do risco iminente de uma guerra que seria levantada em virtude dos pecados do povo. Deus levantaria um exército inimigo, um povo inimigo, para entrar em guerra com o seu próprio povo e assim subjugar o seu povo, castigar o seu povo em virtude da sua vida pecaminosa. Entretanto, ao invés do povo de Deus se arrepender diante deste alerta de Deus, ao invés de se arrependerem, ao invés de se voltarem para Deus, o que o povo de Deus estava fazendo? Eles estavam traçando estratégias de guerra, fazendo alianças com outros povos para se protegerem contra este perigo iminente. E Deus chamava o seu povo ao arrependimento, para que se voltasse para Ele, para que depositassem a sua confiança nele, para que confiassem na proteção dele sobre o seu povo. Mas o povo preferia colocar a sua confiança não na proteção de Deus, não em Deus, mas nos recursos, nos pactos, nas alianças que eles faziam com outros povos. E assim, o povo de Deus parava de confiar em Deus para confiar nos homens. E é isto que o profeta Jeremias está nos ensinando aqui neste texto. Não coloque a sua confiança nos homens. Coloque a sua confiança em Deus. Mas parece que hoje, no cenário que nós estamos vivendo, principalmente no cenário político que nós estamos vivendo, parece que nós esquecemos dessa verdade e, ao invés de depositarmos a nossa confiança em Deus, de confiarmos em Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus, no direcionamento de Deus, no governo de Deus, nós nos desesperamos porque nós colocamos a nossa confiança no homem. Maldito o homem que faz da carne o seu braço e deixa de colocar a sua confiança em Deus. É fácil confiar na força dos nossos braços. É fácil confiar na força da interlocução, nos conchavos, na política, nos políticos, na economia, nos recursos materiais, na saúde. Mas é justamente isso que Deus está nos dizendo, dizia ao seu povo e está nos dizendo hoje para não fazermos. Não transferir a confiança que deve ser em Deus para o homem. O texto do profeta Jeremias não está dando ênfase à questão que nós devemos desconfiar das pessoas, mas sim que nós precisamos ter confiança
em Deus. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos guarda, é Ele quem tem o governo absoluto de todas as coisas, é Ele quem tem um plano eterno de ação, é Ele quem dirige, quem preserva todo o universo criado por Ele mesmo. Por isso a nossa confiança precisa estar depositada em quem? No Senhor. E interessante que, continuando essa leitura, nós vemos o que o profeta Jeremias continua a nos dizer aqui, quando ele diz que o homem que deixa de confiar no Senhor, ele fala sobre isso no verso seguinte, no verso 6. O profeta Jeremias diz que o homem que deixa de confiar no Senhor, ele será como o arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, aquele que deixa de confiar no Senhor, quando nós deixamos de confiar em Deus, de esperar em Deus e depositamos a nossa confiança no homem, o resultado disso é o quê? Confusão, secura, medo, desespero. E, principalmente, incapacidade de desfrutar das bênçãos de Deus. Porque aí nós não estamos confiando em Deus, nós estamos confiando no homem. E aí, quando surgem as dificuldades, quando a tempestade vem, nós não temos a quem recorrer. Por quê? Porque nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. Então, a primeira verdade que nós aprendemos aqui: não podemos colocar o homem no lugar de Deus. A nossa confiança, acima de tudo, precisa estar em Deus. Mas o texto nos ensina uma segunda verdade. O texto nos fala também sobre os resultados de colocarmos a confiança em Deus. Aquilo que nós colher, aquilo que nós receber, quando nós colocamos a nossa confiança de fato em Deus. Versos 7 e 8, aqui do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, nos diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, ele não é, com relação às circunstâncias da vida, não é diferente das outras pessoas. O homem que confia no Senhor também vai passar pelo calor, também vai passar pelas dificuldades. O homem que confia no Senhor também vai passar pelo mar da sequidão, pelo ano da sequidão, passa pela pandemia, passa por luto, passa por luta, passa por dificuldades. A diferença é que, como a sua confiança está depositada em Deus, não na circunstância, não nas pessoas, ele vai reagir de forma diferente. Diz o texto que ele estende as suas raízes para o ribeiro, ele não perde o vigor, ele não se perturba, ele não se desespera, ele não deixa de dar fruto. Quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, a verdade nua e crua é que ela não é nada boa. Crise de poderes, crise na saúde, na economia, crise moral, crise ética. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo dias, de fato, de calor e sequidão. Mas se a nossa confiança estiver colocada em Deus, nós colheremos o fruto desta confiança depositada em Deus. Para ilustrar isso, me vem à memória algo muito comum aqui na nossa região de Pontes e Lacerda. No tempo de sequidão, nós olhamos aqui para a natureza, olhamos para a serra que nós temos aqui, que cerca um lado da nossa cidade.
nós vemos tudo seco, árvores sem vida, mas de repente começa a aparecer flores, é o ipê começa a florir. E interessante que o ipê dá flores no momento de maior sequidão que nós estamos vivendo, mostrando que com Deus há esperança. As flores do ipê, mesmo em momento de seca, no momento mais forte da seca, significa que há vida, significa que há esperança, significa que Deus está de fato no controle de todas as coisas. Nós corremos muitos riscos, mas de todos os riscos que corremos, o maior deles, o pior, prejudicial, o mais perigoso é confiar em nós mesmos, confiarmos nas alianças que nós fazemos e não confiarmos em Deus. Por isso que o profeta Jeremias, aqui no verso 9, ele fala de 3 coisas pesadas sobre nós mesmos. No verso 9 ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração é emocional, o coração é passional, o coração é autoencantado, por isso a vaidade, o orgulho, a presunção. Por isso que nós nos distraímos e nos perdemos facilmente. Mas ele continua dizendo, e desesperadamente corrupto. Ou seja, o nosso coração é propenso para a malignidade. O nosso coração é propenso para a maldade. O nosso coração é propenso para o pecado, cobiça, inveja, ira, amargura, vingança. O nosso coração é corrupto, diz o texto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é fácil conhecer o coração humano. A pergunta bíblica aqui é inquietante. Quem o conhecerá? E ao mesmo tempo ela parece também retórica, porque ninguém consegue conhecer o próprio coração, a não ser Deus. Ele sim é quem conhece o nosso coração. Por isso, todo o trabalho que nós devemos ter é colocar a nossa confiança em Deus. O trabalho que nós devemos ter é esperar em Deus, confiar em Deus. Mas o problema é que nós insistimos em pensar que nós temos o controle de tudo. E aí vem uma pandemia, um vírus, microscópio, algo que nós não conseguimos enxergar, que nós não vemos, e isso nos mostra a realidade, a verdade. Nós não temos o controle das coisas como nós pensamos que temos, nem mesmo da nossa própria vida. Por isso, o que precisamos fazer? Confiar em Deus. Mas, infelizmente, confiamos no nosso braço, confiamos na nossa própria capacidade de fazer as coisas, confiamos na ética que nós professamos, confiamos nas caridades que nós praticamos, mas Deus nos convida neste momento a parar de confiar naquilo que fazemos e colocar imediatamente a nossa confiança nele, colocarmos imediatamente as nossas vidas nas mãos dele. Não que não esteja, tudo está nas mãos de Deus, mas é reconhecermos a nossa dependência de Deus, reconhecermos que nós precisamos é de Deus, reconhecermos que a maior necessidade que nós temos neste momento é Deus, reconhecermos que quem de fato tem o governo, o controle e a última palavra sobre todas as coisas é Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Por quê? Porque ele não está nas mãos dos homens, ele está nas mãos de Deus. Bem-aventurado o homem que confia em Deus, que no sacrifício perfeito de Cristo, realizado na cruz. Porque na cruz Jesus pagou uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus. Tínhamos porque ela foi paga. Na cruz Jesus
desfez a parede de separação que havia entre Deus e os homens. Esta separação é em virtude do pecado. Na cruz, Jesus realizou completamente o sacrifício este que nos traz cura, perdão, restauração. Portanto, não coloque a sua confiança em homens para a sua segurança, para a sua estabilidade. Confie no Senhor. Confie no sacrifício de Cristo, no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, no sacrifício daquele que pode habilitar-nos para estarmos na presença de um Deus santo, poderoso, majestoso e maravilhoso. E eu encerro esta nossa meditação nesse momento, dizendo o texto do profeta Jeremias 17:5, que nós lemos, ao afirmar: maldito o homem que confia no homem, não está ensinando que todas as pessoas do mundo devem ser suspeitas. O texto não está ensinando que não existem homens e mulheres íntegros, que são pessoas dignas de confiança. O texto não está nos ensinando, conforme nós vimos, que nós não podemos confiar em ninguém. O texto não nos ensina a vivermos uma vida de desconfiança, a vivermos uma vida, podemos dizer, com o pé atrás com relação a todas as pessoas. Existem sim pessoas honestas, direitas, íntegras, pessoas sérias, nas quais nós podemos confiar, devemos confiar, mas o que o texto nos ensina é que não podemos substituir Deus por nada neste mundo. Nas crises, nas dores, nas angústias, nos momentos de perplexidade, não dá para transferir a nossa confiança para as outras pessoas. Confia no Senhor, espera pelo Senhor, deposita a sua confiança no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Onde está depositada a sua confiança? Confia no Senhor, espera pelo Senhor. Bendito, bem-aventurado, feliz é aquele que confia, é aquele que espera no Deus Todo-Poderoso. Que você seja essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome. E obrigado por nos permitir entender uma porção da Tua palavra, entendermos o verdadeiro significado deste texto que foi lido e explanado nesse momento, ó Pai. Que nós não venhamos a viver uma vida de desconfiança com relação às outras pessoas, que vivamos uma vida de cautela, de prudência, que devemos sim confiar nas outras pessoas, mas não devemos depositar a nossa confiança no sentido de expectativa, de dependência nas pessoas, ou nos poderes, ou em determinadas situações ou recursos, mas sim no Senhor, Pai. Pois é o Senhor quem dirige e governa todas as coisas. É no Senhor que nós devemos esperar. É o Senhor quem tem a autoridade, quem tem a palavra final sobre todas as coisas, Pai. Sabemos que, mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, esses dias não fogem do controle e da autoridade do Senhor. Por isso, ó Deus, que não haja desespero, que não haja ansiedade, que não haja, meu Deus amado, a perplexidade, mas que haja, principalmente no Teu povo, confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E que sejamos, como nos diz aqui o texto do profeta Jeremias, pessoas benditas, pessoas bem-aventuradas, pessoas que de fato confiam e esperam no Senhor, Pai. Que assim seja a vida de todos nós, de todos que recebem esta mensagem neste momento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Que Deus te guarde. E lembre, mesmo que nós estejamos aí vivendo um momento de sequidão, momento de dificuldade, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que seja assim na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família também, para a glória de Deus. Quero convidá-los para que compartilhem desta mensagem, deste link, compartilhe da palavra de Deus e que você continue nos acompanhando também, principalmente num programa que nós temos na Rádio Conte, programa Semeando a Palavra de Deus, todo domingo, 7 horas da manhã. Você pode compartilhar também, você pode ouvir também. É um programa em que nós semeamos esta semente maravilhosa, a semente da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, traga paz, traga esperança, alegria e prosperidade para a glória de Deus. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.